primeira pergunta aqui é essa, querido. Se baseado aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 11, narra ali a história, o testemunho de Sara. Mas por que Sara foi parar no livro dos Heróis da Fé, capítulo 11, de Hebreus? Se quando Deus fez a promessa a Abraão, capítulo 17 de Gênesis, Sara sorriu. E esse sorriso deu a entender que ela não acreditou na promessa. Bispo Alexandre, por gentileza. Pastor Luiz, boa tarde. Rapaz, primeiro eu quero agradecer esse momento, dizer para o pastor que eu estou perplexo aqui, mas de forma boa, agradável, porque eu me lembro, uma vez que eu entrei aqui na casa do senhor estava sentado ali na sua mesa, na cozinha, e o senhor estava começando a recomeçar o trabalho aqui da rádio, e olha o que Deus tem feito. Graças a a Deus. Forma que tudo tem caminhado. Glória E a gente só pode ver que o Roberto estava aqui conversando conosco aquela hora. E aí, bispo, o que você vê? Vai a mão de Deus, né? A bênção, os milagres de Deus na sua vida, através da sua vida. E dizer a todos também que, assim, vendo o Senhor fazendo o que o Senhor tem feito, da forma que o Senhor tem feito, essa forma, né? É um trabalho excepcional. Obrigado. E isso me deixa muito alegre, muito feliz. Fico contente de ver o rumo que tem tomado e a proporção que Glória a Deus. tem sido feito. E eu acredito que Deus vai continuar abençoando ainda muito mais. Amém. Queridos, interessante isso aí. Pastor Luiz, olha só, aqui no versículo 8, um pouquinho acima de Hebreus, no próprio Hebreus 11, aqui no esse grupo seleto de pessoas que deixam exemplo de fé para a nossa vida, diz aqui, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria, ou ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Bom, para falar de Sara, o senhor vai me pontuando aí depois, ver o que o senhor quer, onde nós podemos chegar. Nós vamos entender uma coisa. Abraão, ele representa aqui, né, para nós, a fé. Somos ali, hoje, filhos de Abraão pela fé. Fomos justificar pela mesma forma que Abraão foi. Agora veja bem, eu vejo aqui Deus fazendo-lhe uma promessa, estabelecendo-lhe ali uma aliança, um pacto. Vejo Abraão tomando essa posse e saindo. Só que no meio desse, ele sai da casa, lá em Gênesis 12, Gênesis 11, finalzinho de Gênesis 11, Abraão sai da casa do pai, deixa bem claro lá que a esposa era estéril, o texto fala. Aí no Gênesis 12 ele sai da terra, ele sai da casa do pai, sai da terra, sai da parentela e toma posse daquilo que Deus havia dito a ele. No versículo 5 que o Roberto diz, de Gênesis 12, ele chega, toma a mulher, toma o sobrinho, ali tudo que tinha ele agregados, e parte confiante da fé, confiando naquele que lhe havia feito a promessa. Só que no meio disso tudo, o tempo vai se passando, a promessa aos olhos de Abraão, aos olhos de Sara, não se cumpre no tempo que eles achavam que deveria acontecer. Deus retorna a Abraão, reafirma a promessa, aonde se dá aquele momento que Sara dá aquela risada, ou seja, debochando, dúvida, escarnecendo, e a pergunta em cima aí, ela tendo essa atitude, ainda assim segue a risca de ser um exemplo de fé para nós. Aí é onde eu quero chegar. Deus, ele fez uma promessa.
o texto diz que fiel é aquele que prometeu. Deus tem os seus meios de trabalhar. E nós precisamos partir de um ponto. Não sei se começo a já trazer aí uma lucidez ao que tem sido perguntado. Primeira coisa, isso é o meu ponto de vista. Abraão recebe a direção de Deus, obedece, começa a colocar, no momento que ele obedece, ele começa a colocar em prática os planos de Deus na vida dele. Ele não questionou, tanto que a Bíblia diz que ele sai da terra da casa do pai, da parentela, e Deus ainda não havia mostrado para ele uma direção. Ele ia sair em meio ao deserto, e ali ele tinha a convicção que Deus ia falar com ele. Então, a primeira coisa que eu entendo, Sara hoje, ela representa quem? Ela representa a igreja. Quem é o único que pode abençoar? Deus. Tem momento, claro, que ela duvidou. Claro que ela duvidou. É nítido ali. Houve um questionamento. É aquele negócio. Deus fala, eu vou fazer, e a gente questiona, porque pela ótica natural, a maneira da gente enxergar a vida, e às vezes nos deixamos levar pelos olhos naturais, não, isso é muito difícil, isso não dá, é impossível. Se Deus for levar em consideração tudo que a gente fala ou pensa, os planos de Deus vão ser abortados no meio do caminho. Só que eu acredito na graça e na misericórdia de Deus. Eu acredito que Deus não leva em consideração aquele momento que ela, por fraqueza, se é que pode se dizer isso, por incredulidade, por dúvida, questionamento natural do ser humano, Deus não leva em consideração porque Deus tinha chamado Abraão. Ele, casado com ela, automaticamente ela também era uma coparticipante das bênçãos que estaria sobre a vida de Abraão. Então veja bem, vamos partir de um ponto. Abraão sai, obedece, começa a colocar então os planos de Deus, os planos que Deus tinha para a vida dele, ele começa, sem questionamento, ele começa a obedecer, automaticamente as coisas vão contribuindo de acordo com a vontade de Deus. Quem estiver do lado de uma pessoa da mesma atitude, da mesma atitude de Abraão, automaticamente vai ser abençoado. Só que é aí que aonde eu quero chegar. Nós somos abençoados por Deus ou estamos sendo abençoados por uma parceria que alguém tem com Deus? Nesse texto eu vejo Sara, a esposa, uma só carne de Abraão. O que estava ligado sobre a vida dele estava ligado sobre a vida de Sara. Então, automaticamente, quando Abraão começa a obedecer, por mais que houve os questionamentos, as dúvidas, o momento que própria Sara chega para Abraão, tentou dar o jeitinho dela, deita com a minha escrava, deita com a minha empregada, vamos dar uma ajudinha aqui, vamos dar o nosso jeito, porque passou-se o tempo, as coisas não acontecem, passa dia, entra mês, sai ano, e as coisas não estão acontecendo. Ela tentou, fizeram, o pensamento errado gerou uma atitude errada. Ainda assim, Deus se manifesta fiel, imparcial, e aquilo que ele prometeu, no tempo dele, as coisas foram se estabelecendo. Só que eu tenho uma linha de raciocínio qual? Eu acredito. Eu tenho uma promessa. Mas a promessa sobre a minha vida não está só focada linkada à minha vida, à minha família, à minha casa, à minha descendência. Então hoje, como é que eu posso dizer? Que nem aqui. Tem um momento, tem um texto de Romanos capítulo 4, depois do versículo 17 em diante, Deus vai dizer que Abraão creu contra a esperança e não se atentou para o ventre de Sara, que era improdutivo, que era um ventre seco, estéril. Ou seja, a atitude de Abraão fez com que Deus se via, não, como é que eu posso dizer, se vê, como é que fala aí, Roberto? Deus se vê obrigado a fazer? Não, porque Deus é Deus, Deus não vai
se vê obrigado a fazer nada. Mas teve aquele momento que Abraão ele teve que crer, porque uma coisa é você ter os seus questionamentos, as suas guerras interiores, os seus conflitos interiores e saber lidar com isso e dar continuidade na tua vida cristã. Outra coisa é você lidar com o questionamento dos outros, da parte externa, que ele teve que crer contra a esperança. Já não basta muitas vezes a minha incredulidade, ainda tem que lidar com a incredulidade dos outros. E o pior de tudo é ele, sabendo que era velho, ela também, fora de idade, já não geraria mais. Era um milagre de Deus, era a mão de Deus na vida daqueles dois. E Deus deixa bem claro em Romanos capítulo 4, versículo 19, versículo 20, que ele não duvidou da promessa, não desfaleceu e não olhou para o ventre estéril de Sara. Ou seja, nada de fora interferiu ao ponto de ele mudar a escolha, a opção, aquilo que ele pensava a respeito da pessoa de Deus para com a vida dele. Ela é um exemplo de fé? Sim. Porque o exemplo de fé aqui é de que Deus realiza aquilo que ele promete. Amém. Independente do tempo, independente da circunstância, independente da adversidade, se você focar a tua vida em Deus e na promessa, e não deixar nada que de fora atrapalhe, interfira na tua fé saudável com Deus, você pode ter certeza, mais dias ou menos dias, aquilo que Deus prometeu vai se confirmar. Glória a Deus. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ter um altar à presença de Deus. E altar está linkado, está vinculado à lágrima, a sacrifício, a dor, a tempo. Tempo que eu digo, porque para construir um altar leva tempo, leva dedicação. Que nem aquele versículo, aqueles que saem para semear, né? Como é que é? Que semeia com lágrima. Que semeia com lágrima. Volta colhendo. O negócio não é aí que está o negócio. Porque as pessoas só olham você no momento das suas lágrimas. Mas o negócio é quando você volta. Então assim, Sara está aqui como exemplo? Sim. Por que ela está aqui como... Isso na minha concepção. Na minha linha. Ela deu à luz. Quem foi que prometeu? Foi Deus. Eles foram obedientes. Querendo ou não, teve momentos ali que eles erraram, eles fracassaram, eles fraquejaram, tentaram dar o jeitinho deles, houve a mentira, era para dizer que era esposa, não teve coragem, falou que era irmã, gerou um problema no Egito, gerou um problema depois de novo. Enfim, Deus sabe da fraqueza e das limitações humanas. Não que Deus vai abençoar uma pessoa que está errando ou pecando, longe disso. Mas Deus tem suas maneiras de trabalhar. Ela duvidou? Duvidou. Só que Deus deixou bem claro quando chamou Abraão e disse, vai, sai, faça, e ele começou a fazer. Romanos 4, 17, 18, 19 e 20, vai dizer que ele andava dando glória. Então, ou seja, o que fortalece a nossa vida é essa obediência, essa atitude. Ele não deixou que nada de fora interferisse na fé, e nem os conflitos próprios dele, os questionamentos, as dúvidas que ele tinha, também não foram algo que esmurecesse ele ao ponto de desistir da promessa, desistir ou desacreditar da promessa, né, de Deus, de quem lhe tinha feito a promessa. E Sara, por sua vez, estava junto dele. E ela é o exemplo tipificado de que Deus manifesta o milagre. Ela é o exemplo que Deus toca, que Deus faz, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ela está ali como se fosse um troféu. Fala assim, olha, tá vendo? Eu prometi, eu fiz. Independente se percalço aconteceu isso ou aconteceu aquilo, mas no final, aquilo que eu prometi, eu cumpri. É como se ela fosse lá, como é que pode-se dizer um troféu? Aqui tá, aqui ó, cada um que chegar. Deus marcou a vida de Abraão através da vida de Sara, tocando naquele ventre, tornando ela uma mulher fértil, cumprindo a promessa que dele constituiria. Por exemplo, quando nasce Isaac, Abraão queria um filho, e Deus queria constituir ele como pai de multidões. Ele queria para que o mordomo dele não viesse herdar tudo que ele tinha.
que era o questionamento dele em Gênesis 15. E Deus falou, meu filho, eu quero te tornar pai de multidões, eu quero te tornar pai de nações. Isso é só, o filho é só o começo daquilo que eu vou fazer, que fique bem claro, aquilo que eu vou fazer através da sua vida. O que eu quero constituir sobre a sua vida. É como se Sara se tornasse o momento de Deus. É como se Sara fosse ali, hoje, de regra de prática de fé. Essa mulher duvidou. Essa mulher questionou. Essa mulher era estéril. Mas aquele que prometeu foi fiel. E ele cumpriu. Glória no tempo determinado dele, se cumpriu. Levou-se 25 anos. Eu não sei quanto tempo as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, está esperando por algo de Deus. O negócio é esperar. O negócio é obedecer. O negócio é persistir, insistir, perseverar em Deus e não focar os olhos nas dificuldades. Eu sei que não é fácil, mas tentar evitar olhar ou tentar dar dimensão acima, dar uma dimensão maior para os problemas que nós enfrentamos na nossa rotina diária, para que nós não venhamos desviar o nosso foco de Jesus e da promessa e focar somente no problema e na dificuldade. Porque aí nós vamos deixar o caminho, vamos ficar pela metade. É que nem ali naquele trecho, isso é uma colocação minha, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. No livro de Números, Moisés levanta os 12. Mas o que me chama a atenção, que quando eles retornam de ter espiado a terra, isso, aquilo, outro, e quem vai espiar, o espião, ele entra num lugar, e na maioria das vezes o plano é, você não pode ser visto por ninguém. Você está ali para espionar. Primeira coisa, tome cuidado para que ninguém te veja. Ou seja, chega o momento do trecho, Números 13, versículo 25 e diante, vai dizer que eles dizem assim, a terra tem gigante, a terra tem montanha, tem fortaleza, e nós, olha o que os 10 disseram, olha o relatório dos 10, e nós, diante dos olhos deles, somos como gafanhoto. Então assim, Deus não mandou eles olhar para o gigante, Deus não mandou eles olhar para as fortificações, Deus não perguntou quais eram os povos que estavam ali ao redor daquela região da terra prometida. Deus falou, olha a terra, olha o fruto. O problema é que o ser humano, debaixo de tensão, debaixo de pressão, ele desvia, ele tem a tendência de se desviar e supervalorizar aquilo que é ruim. Aí ele perde a promessa. Ele perde o fio da meada, ele acaba deixando o caminho. Eu volto a dizer, Sara está aqui como um monumento de Deus, para dizer, ainda que você duvide, ainda que leve muito tempo aos teus olhos, nos teus achismos aí, na tua concepção de ver a vida, de enxergar a vida na tua ótica, ainda que você ache que está demorando, ainda que você questione, ainda que você dê risada, ainda nas suas limitações, nas suas fraquezas, e ainda que no percalço você não vá bem, eu sou fiel àquilo que eu prometo. Se Deus fez uma promessa, descansa em Deus, que mais dia menos dia, e no tempo de Deus ser glorificado, o momento oportuno de Deus ser honrado e exaltado e glorificado na terra, Deus vai cumprir a promessa. Louvado seja Deus. Amém, querido? Minha pergunta é bem objetiva, como eu já falei. Por que muitos, hoje, entre aspas, estão abandonando essa fé? Estão abandonando essa fé e, sabe, trocando as coisas, mudando de direção, já que a própria palavra de Deus já nos direciona, dizendo, né, que a fé é o primeiro fundamento das coisas que não se vê. As pessoas querem o quê? Para poder acreditar que Deus está operando nesse tempo presente. Eles querem continuar com aquelas festanças, né, aquelas igrejas animadas, tudo. Por que não continuar? Mesmo sabendo que estamos sendo privados, estamos fazendo a situação da nossa vida. Eu queria saber do senhor, qual a sua posição como líder religioso hoje, em relação a essa situação e a questão das pessoas continuarem seguindo com sua fé, porque nós somos o povo escolhido.
Então nós temos que buscar para que isso se finja, que isso se acabe. A situação é muito crítica hoje, mas temos que continuar acreditando, tendo fé. Está aqui a Bíblia na sua frente, a nossa regra de fé. Isso vai nos direcionar. Queria me responder. Roberto, boa tarde, paz. Olha só. Essa pergunta ela é bem pertinente para os dias de hoje, porém bem pessoal. Porque cada ser humano tem a sua história. E Deus ele leva em consideração a história, a trajetória de cada pessoa. Cada pessoa ela tem uma, se é que eu estou, como é que eu entendi, pessoas que estão se afastando de Deus, do caminho de Deus. Então tem pessoas que cada tipo de pessoa ela tem uma forma de reagir a determinada situação, circunstância, aquilo que envolve a vida dela. Tem pessoas, já visto que tem pessoas que, por exemplo, quando eu vou falar para ela que algum ente querido, vamos supor, morreu, um reage chorando, outro reage gritando, outro reage desmaiando, outro reage dando risada, porque cada um reage de uma maneira. Então veja bem, nós precisamos entender uma coisa. Eu não sei se o irmão já percebeu, o pastor Luiz já percebeu, nós temos visto nos dias de hoje muitas igrejas firmando o povo em cima de profecia, né? O eis que te digo, é profecia para tudo quanto é lado. Então a pessoa ela vai para dentro da igreja, eu não sei, primeiro momento a pessoa vai para a igreja, ela não vai aceitando a Jesus porque ela teve um encontro verdadeiro com Deus, ela foi convencida a estar ali. E ao decorrer do tempo, ela vai sendo discipulada, vai sendo ministrada, vai sendo ensinada a verdade de Deus, vai sendo lançada sobre a vida dela, ela vai tendo contato com a palavra. Mas o que acontece? Aí, infelizmente, todo ser humano ele tem, como nós podemos falar, pastor, tem aquela tolerância. Cada ser humano tem a sua tolerância. E pelo menos eu não tenho assim visto, de um tempo para cá eu tenho notado que existe meio que uma barganha sendo feita com Deus. E a pessoa, por exemplo, está na igreja e começa a ser dito que ela vai receber isso, vai receber aquilo, e acaba não vendo nada acontecendo, ela se frustra, ela se fecha como uma ostra. E o próprio escritor aqui de Hebreus, no capítulo 12, verso 15, diz que a amargura, a pessoa tem que tomar cuidado para ela não ser tomada por uma raiz grande, aí, uma tomada de uma raiz de amargura, porque isso exclui ela da graça. Então tem muita gente colocando expectativa em Deus, mas a expectativa daquilo que ele pode fazer e não daquilo que ele é. Então presta atenção, é muito mais além essa pergunta sua. Porque nós precisamos, para a gente entender por que as pessoas estão saindo do caminho, deixando a fé, sabendo que a única coisa que leva nós na presença de Deus é a fé, e a fé é um fundamento, é uma base, é uma marquise, e Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,10, que cada um veja como constrói sobre o alicerce que é Cristo, e por sua vez Jesus também traz o ensinamento que tem dois homens, um é prudente, outro insensato, um edifica na rocha, outro edifica na areia. A que edifica na areia cai. O que edifica na rocha passa por todos os intempéries da vida, mas permanece de pé e inabalável. Então vamos lá. O questionamento aqui é: por que as pessoas estão saindo da presença de Deus sabendo que Deus é o único? Tá. Será que estão ensinando o povo verdadeiramente que Deus, o Evangelho, veio primeiro para a salvação? E não por aquilo que Deus pode dar ou oferecer? E às vezes essa decepção, essa frustração, essa amargura que a pessoa é tomada por não ver nada acontecendo daquilo que ele prometeu, faz com que ela saia da presença de Deus. Hoje nós precisamos entender que muitos dos milagres que Jesus fez, no final do milagre, Roberto, as pessoas que receberam o milagre de Jesus falaram assim: a tua fé te salvou. Eu creio num evangelho e prego um evangelho. De que forma? Primeiro, o evangelho vem para salvação. Quem tem a salvação em Cristo estabelecida, ele está arraigado em Cristo, ele está edificado em Cristo, ele vai ter
todas as demais coisas. Que demais coisas? Ele vai ter cura, se necessário for, ele vai ter milagre, se necessário for, ele vai ter cumprimento de promessas, se necessário for. Agora, se também isso não acontecer, por ele estar alicerçado e arraigado em Deus, ele tendo ou não tendo, ele vai continuar servindo a Deus. Hoje tem pessoas que, como eu te disse, ela reage, ela tem várias maneiras de reagir. Então, tem pessoas que hoje também não precisam do milagre, ela precisa entender o processo que ela está passando. Por exemplo, se você pega uma borboleta é bonita, é colorida, ela voa, ela nos passa aquela sensação de liberdade, porque ela está no ar, ela está voando. Só que antes da borboleta ser borboleta, é uma larva, e larva não é atrativa, não desperta interesse em ninguém. E a larva, ela dentro do casulo, ela vai ter que passar por um processo para depois aparecer a tão bonita, né, borboleta, as asas. Só que a larva dentro do casulo, passando pelo processo, ela não vai chegar para Deus e pedir para Deus dar para ela a asa, porque ela sabe que ela tem que passar pelo processo para depois ela receber a asa, para depois ela voar e para depois ela ser bonita e despertar interesse. Então, assim, tem pessoa que não precisa de milagre, não precisa de mais nada. Ela precisa entender o processo da vida dela. Então tem gente que precisa passar pelo processo para depois ser honrado por Deus. Por exemplo, eu costumo dizer que quem vai para Cristo tem que estar preparado para perder tudo. Porque você concorda comigo, quando você estava sem Cristo e eu sem Cristo, nós edificamos a nossa vida, na verdade recebemos os nossos entes queridos que participaram do nosso crescimento? E às vezes a verdade que nós acreditávamos não era a verdade de Deus. Você não viu Zaqueu? Que quando ele sobe na figueira, quando ele tem um encontro que Jesus manda ele descer, ele manda ele descer, e ele descendo ele já fala: se eu defraudei alguém, vou restituir, e eu até 4, 5, 3, não importa. Ou seja, Zaqueu, aí Jesus olha para ele e fala assim: hoje chegou salvação nessa casa. Então assim, quem se aproxima de Jesus primeiro tem que entender que vai ter que perder algumas coisas, alguns valores vão ter que ser mudados para que permaneçam em Cristo Jesus. Hoje o Evangelho é para salvação. O Evangelho que eu acredito e que eu prego é para salvação. A primeira coisa que Deus ele abre para o ser humano através da pregação do Evangelho é a salvação, esclarecimento e salvação. Qual a diferença que eu tenho de uma prostituta, de um drogado, de um ladrão, de um pecador? Eu não tenho diferença nenhuma. Eu aceitar a Jesus não me deu a condição de deixar de ser pecador. Eu continuo sendo pecador, porém com os olhos abertos. Esses ainda estão com os olhos fechados. Eu já não mais. Estou com o Espírito Santo, através da palavra, abriu os meus olhos e mostrou a verdade. Agora, o que nós precisamos é aceitar a verdade que Deus tem para a nossa vida. E firmarmos a nossa vida em Cristo. Porque as únicas duas certezas da vida que nós sabemos, e as únicas duas certezas é que nós nascemos e nós vamos morrer. E quando nós morrermos, estaremos com quem? Com Deus ou com o diabo? No céu ou no inferno? Eu posso ter aceitado a Jesus, estou com Jesus há 15 anos, e continuar simples, humilde, vivendo um salário mínimo, dificuldade para sustentar, manter a família. E por isso eu vou abrir mão da minha salvação? Esse então é o questionamento que eu faço hoje. O Evangelho vem para salvação, preservação da alma do homem, tirar o homem que estava confinado e destinado ao inferno. Aí Jesus vem através da graça, através do Evangelho, através da palavra dele, através da verdade dele, nos mostra o que é o que não é de verdade e fala: o que você aí aceita esse caminho aí? O caminho aqui é estreito, é apertado, e é o seguinte, é desse jeito. Então tem hora que obedecer dói. Obedecer dói, mas gera fruto. Então assim, hoje a gente olhar e ficar triste porque uma pessoa abandonou, uma pessoa largou, e sabendo que o único caminho que leva a Deus e que leva a salvação é através de Jesus Cristo, através do Evangelho, através da palavra da Bíblia Sagrada. Então assim, a fé é o firme fundamento das coisas que
se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu acredito que existe resultado em servir a Deus. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos favorecer, mas nós precisamos entender que é extremamente necessário ser obediente e buscar a fidelidade, a constância, a permanência, para que Deus também tenha tempo de cumprir a palavra dele, a promessa na nossa vida, e nós sermos abençoados e alcançar aquilo que almejamos. Mas para isso precisamos nos submeter a Deus, nos submeter ao Evangelho, nos submeter ao caminho e entender que ainda que Deus não faça nada, Ele já fez, Ele resgatou, Ele é o remidor. Glória a Deus. Entendeu? Louvado seja Deus.